Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sentados. Caríssimos irmãos, diletas irmãs, as leituras que nós temos ouvido na liturgia, desde o domingo passado, a solenidade de Cristo Rei, se nós olhamos elas a olho nu, sem a experiência da fé, elas podem soar sobre nós como se fosse uma ameaça. Por quê? Fala de destruição, fala de julgamento, fala de situações que deverão causar grande angústia no coração dos homens. Como nós ouvimos hoje na primeira leitura e também no Evangelho. O mar será abalado, as estruturas celestes serão também atingidas. E o que dizer diante de tudo isso? O Senhor nos deu esta palavra para nos assustar, para nos amedrontar, para nos oprimir? Não, de forma alguma. Estas palavras, antes de tudo, elas nos trazem uma mensagem de esperança. Porque paremos bem para pensar. O mundo à nossa volta, desde que o homem, é um mundo marcado por crises, por guerras, é uma mistura de coisas boas e de coisas que não são muito boas. Às vezes a gente tem a ilusão de pensar, não, o tempo passado foi melhor do que o nosso tempo. Mas o interessante é que, quando nós vamos olhar os livros de história, é interessante que todos os historiadores de todos os tempos, de todas as épocas, narram o seu tempo como se fosse um tempo de grave crise. Nós não vamos encontrar nenhum historiador que diz, olha, nosso tempo foi um tempo de bonança, de paz, de prosperidade. Todos os tempos têm crise, tem bonança, tem prosperidade, tem situações críticas. E o nosso tempo não é diferente, caríssimos irmãos. Por quê? A estrutura do mundo no qual nós vivemos, a estrutura da criação da qual nós fazemos parte, é uma estrutura que está profundamente ferida pela experiência do pecado. E por isso que nós vemos coisas boas e coisas ruins. Isto está assinalado inclusive no coração do homem. São Paulo mesmo, em determinado momento, se lamentava dizendo, como é que eu faço o mal que eu não quero e não faço o bem que eu quero? E o sinal desta divisão é que o nosso próprio coração é dividido. Não é assim? Quem aqui só pensa coisas boas? Levanta a mão. Quem só pensa coisas boas? A gente não pensa só coisas boas, não é assim? A gente tem que lutar, combater, porque às vezes vem más inclinações, vem afetos desordenados, vem desejo de odiar, às vezes desejo de humilhar, às vezes desejo de abandonar o outro, e a gente tem que combater. Por que a vida cristã é um combate? Porque nós não carregamos somente desejos bons no coração. Para prevalecer os desejos bons em nosso coração, nós precisamos do socorro da graça de Deus. Tanto é que São Felipe Neri, um santo muito identificado com Cristo, ele fazia uma oraçãozinha todos os dias, dizendo, olha Senhor, o Senhor não confia muito em mim hoje não, porque dependendo da circunstância eu posso traí-lo. E depois o mesmo São Felipe Neri dizia muitas vezes assim, olha, se você tem que viver desconfiado de alguém, seja desconfiado de si mesmo. Não é dos outros, nós não temos que ser desconfiados de Deus, nós não temos que desconfiar dos outros, nós temos que ter desconfiômetro de nós mesmos. Muitas vezes a gente precisa até dizer, olha fulano, olha, falando no nosso próprio nome, olha, você não vai por aí não, muda de direção, olha, sossega esse sentimento que está no coração, porque se tu for por essa direção, você vai se perder. Não precisa às vezes nem o outro dizer para nós. Nós mesmos que em muitos momentos, em muitas circunstâncias da vida, temos que dizer isto. Para quê? Para que nós possamos perseverar no caminho do bem, para que nós possamos perseverar no caminho do amor, para que nós possamos perseverar no caminho da verdade. Por quê? Se nós perseveramos no caminho do amor, no caminho da virtude, no caminho da verdade, nós não temos que temer
o fim deste mundo, nós não temos que temer a vinda gloriosa de Cristo. Nós ouvimos hoje, seja na primeira leitura do livro do Apocalipse, seja no Evangelho, a palavra de Deus dizendo: virá um novo céu e uma nova terra. Agora, caríssimos irmãos, se virá um novo céu e uma nova terra, o que significa? Este céu, esta terra em que habitamos tem que passar, ou pelo menos ser transformado. E na estrutura que nós ouvimos na primeira leitura, diz que a transformação deste mundo no qual nos encontramos, para que possa vir um novo céu e uma nova terra, será precedido do julgamento de todos os mortos, diz, né? O mar vomitará os seus mortos, a mansão dos mortos vomitará os seus mortos. Ele diz: e cada um será julgado conforme a sua conduta. Numa palavra, teremos que prestar conta de nossa vida diante de Deus. Às vezes a gente tem muito medo do que os outros pensam. Ave Maria, se fulano de tal souber o que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Deus me livre se minha esposa souber por onde eu ando, Deus me livre se meu pai... Não, tu não tem que temer o juízo dos homens. Tens que temer o juízo de Deus. E diante deste, nenhum de nós pode ficar escondido. Nos diz a palavra de Deus, dizendo, tu me conheces quando me deito, quando me levanto, quando me sento ou quando estou de pé. Tu conheces todos os meus pensamentos. Temos que temer o juízo de Deus. Por quê? No fim dos tempos, seremos todos nós julgados segundo a nossa conduta. E não é que Deus vai nos impor um castigo, né? Não. O pecado é o nosso próprio castigo, porque destrói nossa alma, rouba a nossa paz, rouba a nossa esperança. É interessante, caríssimos irmãos e irmãs, quando alguém está assolado, dominado pelo pecado, dominado pelo mal, aquelas pessoas não têm sinal de esperança. Isso acontece conosco. Se a gente falta com a vigilância, com a prudência em determinado momento da vida, e o pecado entra na nossa vida, como que a gente fica sem esperança? O homem atolado, escravizado pelo pecado, não tem esperança, não tem alegria, não tem paz. E por isso, nós temos que começar já agora a transformação deste mundo com a transformação da nossa vida. São José Maria Escrivá que dizia, olha, às vezes nós temos um ímpeto, queremos transformar o mundo, meu Deus, quero ver o mundo convertido, quero ver o mundo transformado. Ele diz, comece transformando sua vida. Às vezes, não, vou mudar o mundo, às vezes faz um encontro, fica empolgado com o Evangelho, a palavra de Deus tocou a minha alma, tocou meu coração, vou transformar a minha casa, vou transformar a minha cidade, vou transformar... Comece transformando sua própria vida. Esse novo céu, esta nova terra da qual nos fala a palavra de Deus, começa com a transformação da vida de cada um de nós. Começa com a transformação do nosso coração. Quando a sua vida começar a ser o sinal de uma nova vida, aí o novo céu e a nova terra começa a habitar na sua casa, entre os seus, quando nós começamos a ser sinais de Deus. E caríssimos irmãos e irmãs, nós temos que desejar a vinda desse novo céu e dessa nova terra. E como disse, para que venha esse novo céu, esta nova terra, esta vida precisa de passar. Esse mundo precisa ser transformado. De modo que tudo nesta vida é passageiro. Tudo. Menos uma coisa. Só existe uma coisa que não morre nunca. O amor de Deus semeado em nossos corações. Todo o resto passa. O dinheiro acaba. A beleza fenece. A vida passa. O poder se esvai. A carne que tantas vezes nos arrasta para abismos, enfraquece. Mas o amor de Deus é a única realidade que permanece. E por isso nós precisamos, diante desta certeza e desta promessa, ter a sabedoria de ter o coração voltado para Deus, voltado para a eternidade. Pobre de quem tem o coração preso, né? Somente preso aos bens deste mundo, aos bens que passam.
presa ao dinheiro, preso à soberba, presa à própria beleza, né? Nós estamos num mundo de grave exibicionismo. Então isto passa, caríssimos irmãos. Pensar, né, que presa a nossos gostos, né? Às vezes nós temos gostos que nos causam tantos desgostos, não é assim? Gostos que nos arrastam para vícios, gostos que nos arrastam para longe de Deus. Que nosso coração não esteja preso às coisas que passam. Tem uma oração, né, de um dos domingos do tempo comum que diz assim, que nós possamos usar as coisas que passam e abraçar as que não passam. Ou seja, as coisas que passam é para ser usadas. Não é que sejam ruins, não. Mas é que elas não permanecem para... Ah, pai, mas eu amo minha beleza, todo dia olho no espelho, olha que obra maravilhosa que Deus fez, né? Se encanta, né? Ah, com a sua beleza, a minha juventude. 10, 15 anos, vamos ver como está. Vejamos como está. Depois mais 10 anos, vejamos como está, como estará. Talvez aquela beleza da juventude que te arrastou para tantas tentações, que às vezes te fez desfilar com tanto orgulho, né, diante, será que estão me vendo, né? Será que estão me olhando? Passa tudo. Por isso nós temos que ter Deus no coração, ter Deus habitando na nossa alma, porque passa a figura desse mundo e nós passaremos junto com Ele. Por isso, tem uma pequena oração que nós rezamos na Eucaristia, que é um verdadeiro programa de vida, que às vezes passa despercebido, quando nós rezamos: anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos, Senhor, enquanto... Aqui esses verbos, né? Tem um verbo que aponta para o passado, um que aponta para, e outro que aponta para o futuro. Anunciamos, Senhor, a vossa passado, Eucaristia. Por que anunciar a morte de Jesus? Será que, aí vocês podem pensar, mas Padre, não tem nenhuma coisa melhor para a gente anunciar, não? Anunciar a morte de Jesus é porque esta morte é a fonte da tua vida. É porque a cruz de Cristo é a libertação das tuas cruzes. É porque a vida de Cristo é a fonte da tua vida. Por isso nós anunciamos a morte de Jesus até que Ele venha. Anunciamos a morte de Jesus porque ela é a fonte da nossa salvação, é a fonte do nosso perdão. Nós somos perdoados dos nossos pecados, tornados justos diante de Deus, por causa do sangue de Cristo derramado na cruz. Por isso nós anunciamos a sua morte, porque se Cristo não tivesse morrido na cruz, nós estaríamos definitivamente escravos da morte e escravos do pecado. Então, quando nós anunciamos a morte de Jesus, nós estamos recordando a nossa salvação, a nossa libertação do pecado. Depois, o presente, anunciamos a sua ressurreição, a vida nova. Lembrar que a morte não tem a última palavra sobre nós. Às vezes a gente vai nos velórios por aí, né? Aí tem umas pessoas lá, morreu, acabou, né? Não, morreu, acabou se você é pagão. Morreu, acabou se você é ateu, se você não tem esperança na ressurreição. Para o cristão, não. Anunciamos, Senhor, a sua ressurreição. Para o cristão, a morte é o dia que se nasce para a eternidade. Por isso nós rezamos o creio dizendo, né, creio na ressurreição da carne. Creio na ressurreição no último dia. Então nós temos que viver e morrer nesta esperança. Ah, Padre, não sei para que eu vim a esse mundo. Você veio a esse mundo para anunciar a ressurreição do Senhor. Agora, para que a nossa vida seja um anúncio da ressurreição de Cristo, nós temos que nos ressuscitar dos nossos pecados, ressuscitar das nossas mortes. É por isso, caríssimos irmãos, diletas irmãs, que o sacramento da confissão é uma experiência
antecipada de ressurreição. Nós chegamos na confissão mortos, porque o pecado é a morte. O pecado mata a caridade em nós. O pecado mata a graça de Deus em nós. E se nos confessamos devidamente arrependidos, ali fazemos uma experiência de ressurreição. Quando o Pai diz, olha, teus pecados estão perdoados. Vai em paz, vai em paz. É uma experiência de ressurreição, porque quando nos confessamos, nós saímos do túmulo de morte, para depois recomeçar novamente a vida com Cristo. E depois conclui esta oração dizendo, enquanto esperamos a vossa vinda. Então nós temos que viver como pessoas que anunciam a morte do Senhor, proclamam a sua ressurreição, e esperam a sua vinda gloriosa. Agora viver como quem espera. Uso um exemplo muito simples, né? Como é que você fica quando uma pessoa que você tem muito apreço, muito amor por ela, chega na sua casa para te visitar? Vamos supor que no dia anterior teve uma festa na sua casa, você esqueceu, não deu tempo para arrumar a casa. No outro dia chega aquela visita inesperada, olha, vim te visitar, quero entrar na sua casa. E a casa está de perna para cima. Você fica tão sem graça, casa arrumada, porque veio sem, a vinda de Cristo também vem sem avisar. Nós temos que estar então, esperando a vinda de Cristo. Ontem, depois de amanhã, hoje. Eu tenho que esperar a vinda de Cristo hoje, porque se eu não estiver pronto para receber Cristo hoje, amanhã também eu não estarei. Às vezes a gente vai se enganando, pensando que nós temos a vida, todo ano que vem nós estamos aqui de novo na novena. Não sei, talvez, pode ser que esteja, talvez. Não temos esta certeza. Ah não, pai, não tenho certeza porque eu sou tão jovem, mas tantos jovens morrem, também. É hoje. Esta categoria do hoje, caríssimos irmãos, irmãs, é muito forte na palavra de Deus. Se nós vamos lá no Salmo 94, o Salmo diz assim, olha, se hoje escutardes a sua voz, não endureçais o vosso coração, mas ouvi a voz do hoje. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, Lucas 19, olha Zaqueu, amanhã a salvação entrou nesta casa, foi assim? Amanhã? Ontem? O que Jesus diz? Zaqueu, hoje a salvação entrou nesta casa. Paixão de Jesus. Um dos ladrões pede para Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Jesus respondeu, amanhã você estará no reino comigo. Foi assim que Jesus respondeu? Não, qual foi? Hoje mesmo estarás comigo no... É hoje, caríssimos irmãos. Tanto é que os monges antigos, ainda as ordens monásticas antigas, os monges têm uma saudação. Quando um encontra com o outro no corredor, eles se saúdam numa expressão latina. Um diz ao outro, memento mortis. O outro diz, carpe diem. O que é memento mortis? Vais morrer. O outro responde, aproveite o dia. Só que para o cristão aproveitar o dia é viver na presença de Cristo. O cristão aproveita o dia quando vive na presença do Senhor. Este é o aproveitar o dia. E quem vive assim, não tem medo da vinda de Jesus, não tem medo de novo céu e nova terra. Mesmo que os testemunhos de Jeová, o adventista anuncia com a revista Despertar, infundindo medo. Não. Para o católico, este anúncio não é um anúncio de medo, é um anúncio de esperança. Nós desejamos um novo céu e uma nova terra. Nós anunciamos a morte do Senhor, proclamamos a sua ressurreição e esperamos com alegria